Olá, boa tarde a todos. Eu sou Roberto Maia Bezerra. Atualmente eu estou como coordenador de regulação do interior no Complexo Regulador Estadual do Amazonas. E hoje, dando continuidade à nossa teleconferência em saúde indígena, a gente vai ter uma palestra sobre assistência em saúde e o Complexo Regulador. Antes da gente falar sobre o Complexo Regulador, é bom a gente conhecer um pouco sobre a política de regulação em saúde. Entender alguns conceitos, né? Conhecer um pouco sobre o Complexo Regulador do Estado do Amazonas e a sua origem. Em 2010, o Ministério da Saúde lançou uma portaria onde ele organizou a saúde no Brasil em redes de atenção à saúde. Né? Então, dentro da estrutura operacional das redes de atenção à saúde, a gente tem uma série de componentes, né, que se entrelaçam e se organizam formando essa rede. Né? E para cada tipo de rede que a gente tem, rede cegonha, rede de urgência, rede psicossocial, rede de atenção, né, às pessoas com deficiência, a gente tem esses componentes que são essenciais para a formação dessa rede. E dentro desses componentes, nós temos os sistemas logísticos e os sistemas de apoio. Né? Então, um desses componentes é justamente a regulação. Né? O processo de regular, de encaminhar um paciente de uma atenção, no caso, atenção básica, atenção primária, para uma atenção especializada. Né? Então, com o conceito de rede, surgiu esse conceito de regulação em saúde, né, atrelado à rede de atenção. Então, a gente pergunta o que significa regular? Né? Por que a gente tem que regular? Então, próximo. Então, regular, ele tem como significado sujeitar as regras. Então, o paciente, quando ele precisa sair da atenção básica para a atenção especializada, ele precisa seguir um regramento. Né? Até porque a gente não pode deixar o paciente ir de qualquer forma, ele não pode seguir sem orientações, né, sem condições que determinem que ele precisa seguir adiante, até porque dentro dos princípios do SUS a gente tem a integralidade, né? A gente tem a equidade, que é um outro conceito também que a gente precisa trabalhar quando fala de regulação. Então, quando a gente trata de regular, a gente tem que determinar regras, né? Sujeitar regras, dirigir, regrar, encaminhar conforme a lei, né? Esclarecer e facilitar por meio de disposições. Esse é o significado de regular, e a gente traz esse conceito para dentro da saúde. Mas por que eu preciso regular na saúde? Né? Então, quando a gente fala de regulação, a gente fala basicamente de duas situações essenciais. Próximo, que é a eficiência, né? A gente precisa organizar para que o serviço de saúde atenda à necessidade da população. A gente precisa que a população tenha aquilo que ela necessita de forma eficiente, de que ela inicie o seu tratamento e que ela termine o seu tratamento, passando pelos locais adequados, né? E isso é um princípio que a gente tende a seguir e organizar quando a gente faz a regulação. O outro motivo por que a gente precisa regular é equidade. Né? A gente precisa que as pessoas tenham o atendimento que ela necessita. Então, quando eu tenho duas pessoas nas mesmas condições, né, concorrendo a uma vaga, por exemplo, eu preciso determinar quem vai ser atendido primeiro, né? Quem vai ser atendido naquele momento para que dê continuidade ao seu tratamento. Então, a equidade ela vem como uma forma de organizar, né, essa rede, né, e a regulação trata as pessoas de acordo com a sua necessidade. Então, na regulação em saúde, quando a gente fala em regulação em saúde, a gente precisa também conhecer alguns conceitos, né, e saber o que tem organizado para o Brasil. Então, a regulação em saúde ela é uma tarefa do Estado. Né? Quando eu falo Estado, eu não falo do governo estadual, eu falo do município, eu falo do governo federal, eu falo do governo estadual. Então, ela é uma tarefa que ela tende a garantir o interesse da população e melhorar o desempenho do sistema de saúde.
né? E ela pode ter várias formas, né? Através da definição de arcabouço legal, por exemplo. Quais são as regras? Quais são os protocolos? Né? Qual é a nossa lei que a gente vai seguir para trabalhar e organizar essa regulação? A regulação da competitividade, parâmetros mínimos, né? A gente precisa definir quais são esses parâmetros que vão ser trabalhados para organizar essa regulação, né? E a questão do incentivo financeiro. Todo mundo tem noção e consciência de que hoje o setor financeiro, a situação que a gente vive no Brasil, apresenta-se uma crise financeira e os recursos que nós temos para fazer saúde nem sempre são recursos que dá para atender, né, toda a necessidade da população. Então, a gente, através da regulação, consegue, né, organizar, com essa falta, digamos assim, de recurso financeiro, os serviços que serão prestados e a população que precisa mais vai ser atendida primeiro, né, para que esse processo seja organizado. Pensando nesse contexto de regulação na saúde, o Ministério da Saúde organizou a sua política de regulação em saúde, que é a Política Nacional, né, de Saúde. E essa política ela vem embasada, né, ela vem organizada em 3 grandes processos de regulação. O primeiro deles, que é a regulação de sistemas de saúde, né, que é uma regulação mais ampla. Por exemplo, a própria portaria que institui a política nacional, ela é uma regulação do sistema de saúde, porque ela traz toda a forma de organizar a regulação no âmbito do SUS. Ela traz, inclusive, as microdiretrizes para a regulação da atenção à saúde, que é a outra etapa, né, que é o outro componente da política nacional. Próximo. E essa regulação da atenção à saúde, ela é exercida pelas secretarias estaduais e municipais e ela tem como objetivo garantir a adequação da prestação de serviços, né, a produção das ações diretas, contratação de entes, tantos públicos, privados, né? Ela organiza todos esses sujeitos e gestores que organizam a regulação na atenção à saúde, né? E o outro item que nós temos dentro do processo de organização da política nacional é a regulação do acesso à assistência, né? Próximo. E essa regulação do acesso à assistência é onde a gente está a forma de fazer regulação assistencial, né? Ela é denominada também de regulação assistencial. É ela que organiza toda a nossa oferta, ela faz todo o gerenciamento do acesso. Como é que a população vai migrar da atenção básica para a atenção especializada? Que caminho é esse que esse paciente vai seguir? Como é que esse paciente sai da atenção básica? Que condições clínicas ele tem, né, que ele deve ter para chegar na atenção especializada? Então, a regulação do acesso à assistência, ela traz todo esse contexto, né, de organizar mesmo a regulação, que hoje a gente conhece, e para isso é utilizado um dos componentes mais importantes da regulação, que é hoje um dos nossos temas, que é o complexo regulador, né? Então, surgiu o complexo regulador a partir desta necessidade de organizar, né, o acesso da população a essa regulação. Próximo. Então, o complexo regulador, ele é nada mais do que uma estrutura, né? Ele pode ser organizado de várias formas, né? Mas ele é uma estrutura que operacionaliza todas as ações da regulação do acesso, né, no âmbito do SUS. Ele também pode ser particular, ele pode ser privado, não tem problema. Mas o complexo regulador ele está organizado de 4 grandes formas. Ele geralmente trabalha com centrais de regulação, né? Então, dentro da política nacional, a gente tem a Central de Regulação de Consultas e Exames, que ela regula o acesso a todos os procedimentos ambulatoriais, né? Incluindo terapias, cirurgias ambulatoriais, exames de laboratório, consultas especializadas. Todo esse processo ele é organizado dentro da Central de Regulação de Consultas e Exames. Geralmente, ele recebe o nome de consultas e exames especializados. Outra forma de organizar dentro do complexo regulador é a Central de Regulação das Internações Hospitalares, né? Ela vai regular o acesso aos leitos, né, e aos procedimentos hospitalares, principalmente os procedimentos eletivos, né? Então, ela trata
todos os leitos de internação de todos os tipos, né? Leitos clínicos, leitos cirúrgicos, adultos, pediátricos, psiquiátricos. Todo esse processo pode ser organizado, né, através da central de regulação de internação, assim como as cirurgias eletivas, por exemplo, o paciente que precisa realizar uma hérnia, uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de vesícula, né, ou até uma cirurgia mais complexa, ele passa pela central de regulação das internações. Outra central que a gente pode organizar dentro de um complexo regulador é a central de regulação das urgências, né, que ela vai regular todo o atendimento pré-hospitalar de urgência, né, e, dependendo, ela também trabalha com os leitos, né, de internação, os leitos hospitalares de urgência. Então, hoje, por exemplo, as centrais de regulação de urgência elas estão voltadas nas grandes capitais, por exemplo, ou nas grandes cidades, para a regulação do SAMU 192, né? Que é uma regulação do atendimento pré-hospitalar. Então, ela organiza todo esse processo, qual é a movimentação da população dentro do processo da rede de urgência e emergência, por exemplo, numa cidade, num estado, né? Então, é mais uma das formas de organizar o complexo regulador. E a quarta é a central de regulação de alta complexidade, né? Onde essa central, cada estado tem uma central. Geralmente elas são centrais estaduais, né? E cada uma dessas centrais elas são interligadas nacionalmente através de uma central nacional que a gente chama de CNRAC. E ela organiza todos os procedimentos de alta complexidade, como, por exemplo, os exames de quimioterapia, de radioterapia, né? Ela organiza também a questão do TFD, interestadual, alguns procedimentos como a terapia renal substitutiva, né, que é a questão da hemodiálise, são geralmente reguladas por essa central, onde os pacientes que fazem uso desse tipo de serviço, eles são autorizados, né, a ingressar nesse serviço através de uma regulação na Central Estadual de Regulação das Altas Complexidades. Mas só o complexo regulador em si, ele não dá conta se ele também não tiver organizado dentro do seu processo de trabalho, né? Então, como é que a gente faz para regular? Eu já tenho o complexo regulador, eu já sei como é que funciona o complexo regulador, eu sei que tipos de centrais esse complexo possui, né? Mas o que eu preciso conhecer e ter dentro do complexo regulador para que ele, de fato, faça a sua regulação, faça a regulação do acesso. O primeiro item é o protocolo de acesso. Próximo. Então, o protocolo de acesso, ele tem por objetivo trabalhar os critérios que serão seguidos, né, para que as pessoas acessem esse serviço. Lembra quando eu falei que o paciente segue da atenção básica para atenção especializada, da atenção primária para atenção secundária, ou da secundária até para a terciária? Então, esse caminho ele é determinado pelos protocolos de acesso, né? Então, nos protocolos de acesso, eles são utilizados por todos os profissionais da rede. Eles são utilizados pelos profissionais da atenção básica, principalmente, porque quando ele precisa encaminhar um paciente para atenção especializada, ele tem que seguir aquele protocolo de acesso para saber se aquele paciente pode ser encaminhado para determinada consulta, se a condição daquele paciente permite que ele seja encaminhado para aquele especialista, se ele precisa, antes de encaminhar, solicitar determinados exames, né? Contar um pouco da história clínica do paciente. Então, todos esses critérios que são determinados no protocolo, eles servem de subsídio para o médico da atenção básica solicitar para o médico regulador, que é o médico que funciona dentro do complexo regulador, autorizar ou não aquele encaminhamento para o médico especialista. E um médico regulador, ou autorizador, como a gente também chama dentro do complexo regulador, ele utiliza o protocolo para verificar se todas as informações que foram passadas pelo médico da atenção básica estão condizentes com a situação daquele paciente. Então, se o paciente precisa ser encaminhado, por exemplo, para uma consulta com o ortopedista, dentro desse protocolo da ortopedia existem uma série de critérios que precisam ser preenchidos numa solicitação através do sistema que a gente utiliza, né?
E esses critérios são esses determinados no protocolo e o médico regulador vai averiguar se essas informações estão corretas. Se essa informação não estiver de acordo com o protocolo, o médico regulador pode pedir ao médico da atenção básica que ele informe mais, né, situações, mais condições clínicas do paciente, ou até devolver essa solicitação, cancelar essa solicitação ou negar, né, em alguns casos, que tem situações que o médico encaminha para o médico especialista, mas não dá mais nenhuma informação. Então, esse é um problema que a gente tem muito comum hoje nos complexos reguladores, que é a falta de informação na solicitação. Então, o protocolo ele é o documento que traz todo esse contexto de critérios, não só clínicos, tá, mas os critérios de acesso, que a gente chama, para que o paciente possa seguir em frente nessa sua caminhada dentro do SUS. No estado do Amazonas, a gente já definiu praticamente para quase todas as especialidades que hoje a gente tem de oferta no sistema, protocolos de acesso, e esses protocolos estão disponíveis na internet, né? Vocês podem acessar através do site da regulação, né, que é o www.saude.am.gov.br/regulação. Essa regulação é sem cedilha e sem acento, né, regulacal. Então, lá vocês podem acessar esse site e baixar o protocolo. E lá eles têm não só os protocolos das consultas, mas como de exame. Por exemplo, eu preciso encaminhar um paciente para fazer uma tomografia, para fazer uma ressonância, para fazer um exame laboratorial. Então, todos os critérios que precisam ser seguidos para que eu faça essa solicitação no sistema estão descritos, né, nesses protocolos. A gente, inclusive, está passando agora por um momento de revisão desses protocolos. A última revisão que nós tivemos foi em 2016, né, e o complexo regulador está nesse processo de revisão. A gente está com a implantação também de um outro serviço, que é o serviço do Regula Mais, onde a gente vai ter a atividade de regulação via teleregulação, como a gente chama, via telesaúde, num projeto de parceria do PROAD SUS, né, com o Hospital Sírio-Libanês. Então, algumas dessas especialidades serão trabalhadas através desse processo, e isso também está fazendo com que a gente entre nesse processo de rever os nossos protocolos de acesso hoje existentes. Tá? Além dos protocolos, a gente também precisa ter organizado um outro componente dentro do complexo regulador, que é o fluxo operacional. Então, os fluxos operacionais, eles servem para justamente mostrar esse caminho do paciente dentro da rede. Então, eu trago para vocês um exemplo de fluxo operacional, onde a gente tem, por exemplo, como se faz uma solicitação, né, hoje no sistema, para um paciente, por exemplo, que é indígena aldeado, né? Então, se vocês olharem nesse slide que eu trouxe para vocês, ele mostra todo o caminho, se o paciente já foi atendido, se a solicitação foi inserida no sistema, se ela está de acordo, se tem vaga ou não, para onde ela vai, se ela insere na unidade básica, se ela segue para outra unidade. Então, o fluxo, ele determina todo esse caminho do paciente e que etapas devem ser feitas para que esse paciente seja inserido no sistema de regulação, para que o paciente seja atendido no sistema de regulação, a sua solicitação seja autorizada e ele possa seguir adiante fazendo a sua consulta, o seu exame, né, de acordo com o que ele necessita. Então, nós temos os protocolos, temos os fluxos e também temos um sistema de informação que a gente precisa usar para regular. No estado do Amazonas, a gente optou por usar o SISREG, que é o Sistema de Regulação Nacional do Ministério da Saúde, né? Então, o SISREG nós temos cadastrado lá todos os serviços que são ofertados hoje via SISREG, né? E esses serviços, eles precisam ter um fluxo e precisam ter um protocolo definido para que a gente possa regular, ok? Então, dando continuidade, a gente tem um complexo regulador estadual do Amazonas, né? O complexo regulador, apesar da política de regulação ela ter surgido lá em 2007, 2006, a gente só iniciou as nossas atividades de complexo regulador no Amazonas em 2009.
né? Desde 2007, o Estado do Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, iniciou um processo de organização da regulação estadual. Mas o complexo regulador em si só iniciou em 2009 na cidade de Manaus, somente com a Central de Regulação Ambulatorial, né? Como a gente optou por fazer uma regulação a nível estadual, é um processo que não é fácil de organizar, né? Ele é demorado, a gente precisava construir todos os fluxos, construir todos os protocolos, organizar o serviço, contratar pessoal, organizar a estrutura física, porque o complexo regulador é uma estrutura, né, que ela precisa estar com internet, com telefonia, com tudo funcionando para que a gente pudesse dar continuidade ao serviço. Então, essa central de regulação ambulatorial, ela iniciou em 2009, num período experimental de 90 dias, e desde lá, então, ela não parou mais, né? E a lei de criação do complexo, ela, na verdade, só veio em 2010, quando foi criada a Lei 3475, né, de 2010, que ela criou oficialmente e deu a estrutura do processo de organização do complexo regulador no estado do Amazonas, né? E esse complexo regulador, ele tem uma diferenciação em relação aos complexos reguladores do Brasil, porque ele trabalha na modalidade de cogestão, né? Ela trabalha em cogestão com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, hoje, apesar de ser administrado pelo governo estadual, né, pela Secretaria Estadual de Saúde, o complexo regulador do Amazonas, ele é dividido, né, todas as suas ações são divididas com a Secretaria Municipal de Saúde, onde a gente tem profissionais que são cedidos pela Secretaria, né, onde a gente tem serviços que são executados pelas unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, né, não só do Estado. Então, esse processo de cogestão entra na organização do complexo regulador, isso é um diferencial. Inclusive, o complexo regulador do Estado do Amazonas, ele é referência a nível nacional em regulação, né? E aí, dando continuidade ao processo de estruturação, de ampliação do complexo regulador, né, com o projeto inicial, ele previa, inclusive, a organização em 5 complexos, né, no estado do Amazonas. Um localizado em Manaus e mais 4 localizados no interior, dividido por calhas de rio. Um no Alto Solimões, um no Baixo Amazonas, um no Médio Amazonas e o outro no no Rio Purus e Juruá. Então, com o passar do tempo, foi se verificando que esse processo ele estava muito dispendioso, né? A gente estava encontrando muita dificuldade logística para a implantação desses complexos reguladores e optou-se somente por trabalhar com 3, né, complexos reguladores. Então, em 2018, foi feito uma pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, e essa pactuação trabalhou com a proposta de que a gente só teria em funcionamento, no estado do Amazonas, 3 complexos reguladores, que inclusive já estavam em funcionamento, que era o Complexo Regulador de Manaus, né, o Complexo Regulador do Alto Solimões e o Complexo Regulador do Baixo Amazonas, onde o Complexo Regulador de Manaus, nós temos agregado a ele 25 municípios, né, sendo ele localizado no município de Manaus, o Complexo Regulador do Alto Solimões, localizado em Tabatinga e respondendo por 21 municípios, e o Complexo Regulador do Baixo Amazonas, em Parintins, responsável por 16 municípios. Né? Próximo. Além desses complexos reguladores, né, aí no mapa vocês podem ver como é que está a distribuição espacial no estado do Amazonas, a gente tem também algumas localidades que têm complexos reguladores municipais. Né? Alguns municípios optaram pela proposta de organizar complexos municipais como o município de Humaitá. Né? Hoje em Humaitá eles têm toda uma organização local, e essa organização é feita através de um complexo regulador municipal. Ok? Próximo. Então, como é que está organizado hoje a estrutura desses complexos reguladores? Então, por exemplo, eu falei para vocês que a gente tem centrais de regulação ambulatorial, regulação de internação, regulação de urgência dentro dos complexos.
né? No Complexo Manaus, a gente já tem implantado o complexo regulador, a central ambulatorial, a central de internação e, em Manaus, a central de regulação das urgências, ela é vinculada ao SAMU 192, que é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Então, hoje, a central de regulação das urgências de Manaus, ela não funciona dentro do complexo regulador. Já no Alto Solimões, nós temos as 3 centrais, né, em funcionamento, tanto a ambulatorial, a da internação e a da urgência. E no Baixo Amazonas, a gente já tem implantado em funcionamento a central ambulatorial e foi implantada a central de internação, mas ela ainda não começou a funcionar, e a central de urgência a gente não tem no Baixo Amazonas. Então, hoje, é desta forma que está organizado todos os complexos reguladores. Nós entramos atualmente num processo de revisão desses complexos, né? Hoje a gente está analisando se é viável manter em funcionamento todos esses complexos reguladores, né? Porque, como eu falei para vocês, ele requer uma capacidade logística muito grande que hoje no Amazonas é muito difícil da gente manter situações como telefonia, conectividade, né? Por exemplo, o Alto Solimões, que é um complexo que a gente tem 3 centrais em funcionamento, a gente tem muita dificuldade com telefonia e com conectividade. Tem dias que a gente não tem internet, né, para acessar o sistema, como tem dias que a gente não tem também telefone para acessar, por exemplo, o SAMU naquela região. Então, por essas questões, a gente está passando por um processo de revisão e de reorganização desses complexos, verificando se há necessidade ou não de manter esses complexos em funcionamento. Mas mesmo hoje, o que a gente tem em funcionamento, né, a gente tem a oferta que é regulada por esse serviço. Então, para vocês terem conhecimento, pode passar? Nós temos, no complexo regulador, por exemplo, do Alto Solimões, hoje nós temos a oferta somente de ultrassonografia que está sendo regulado por esse complexo. Então, no Alto Solimões, a gente só trabalha com a agenda de ultrassom. Já o complexo regulador de Manaus, né, que é o segundo aí que vocês veem nessa imagem, ele traz todos os procedimentos, tanto de média quanto de alta complexidade, consultas, exames, toda a parte de diagnose, né, que é o complexo hoje de maior porte dentro do estado. O terceiro é o complexo do Baixo Amazonas, né, e hoje a gente tem, por exemplo, sendo regulado pelo complexo, uma oferta de consultas de consultas médicas especializadas, como cardiologia, endócrino, né, gineco, mastologia, nefrologia, né, urologia, neurologia, desculpa, além de procedimentos de média complexidade, né, como biópsia de próstata, entre outras coisas. Já o complexo municipal, lá, a Central Municipal de Humaitá, né, que é o quarto que vocês veem aí nessa lista, ele tem uma série de procedimentos que estão integrados a essa central, entre consultas médicas, exames de patologia clínica, atendimento especializado como fisioterapia, fono, nutrição, a parte de diagnose também, especialidades, tem eletrocardio, né, tem raio-x, tem densitometria, tomografia, todos esses procedimentos eles podem ser acessados através da central de regulação de Humaitá, né? Então, dentro desse contexto de organização dos complexos reguladores, a gente tem procedimentos que nem sempre estão dentro do complexo regulador. Então, vocês vão dizer assim, mas tal lugar tem a oferta de tal serviço, mas eu não consigo acessar pelo CISREG. Por quê que eu não posso acessar pelo CISREG? Porque hoje esse procedimento não está disponível via CISREG, né? Por exemplo, ou então um determinado procedimento tem um agendamento local, ele é interno daquela unidade, ele é um processo de trabalho somente daquela unidade, né? Posso dar exemplo para vocês, hoje as consultas em psiquiatria. Alguma unidade tentar acessar a consulta em psiquiatria através do CISREG não vai encontrar, né? Por quê? As consultas em psiquiatria hoje estão localizadas somente numa policlínica aqui em Manaus e ela é um processo interno daquela unidade. O paciente dá entrada naquela unidade não via CISREG. Ele entra através do encaminhamento pelo CAPS, né? Do encaminhamento que não vem via CISREG.
Mas aí eu posso organizar esse processo via CISREG? Sim, esse processo pode ser organizado. Né? Para isso, a gente precisa determinar o fluxo, determinar o protocolo. Então, hoje eu tenho um paciente que está no CAPS. Ele precisa fazer uma consulta em psiquiatria e essa consulta não está no CAPS, ela está, por exemplo, numa policlínica. Como é que eu faço para que esse paciente seja encaminhado via CISREG? A gente vai ter que construir esse fluxo, a gente vai ter que construir esse protocolo, organizar essa oferta de serviços através do CISREG, abrir a agenda, como a gente fala, e a partir daí esses procedimentos poderão ser solicitados pela rede, autorizados pelo sistema e o paciente segue para fazer a sua consulta, né, onde tem a agenda programada. Ok? Eu trouxe para vocês também algumas informações, alguns dados hoje que a gente tem sobre o interior, de um contexto geral, né, sobre regulação, para que a gente tenha noção de mais ou menos como tem sido a utilização do CISREG ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu trouxe aí de novembro de 2017 até outubro de 2018, um período de 12 meses, nós tivemos o número de solicitações, vocês podem verificar nesse gráfico, ele aparece em azul, então são os números de solicitações que foram inseridas, né? Vocês podem verificar que iniciou em novembro com mais ou menos 5.000 e poucas solicitações e ele tem um leve acréscimo durante o período, né? Terminando com quase 11.000 solicitações. E em vermelho vocês podem verificar o número de procedimentos solicitados. Por que eu tenho mais procedimentos do que solicitações? Porque numa única solicitação, por exemplo, eu posso pedir vários exames, né? Geralmente consulta é uma só, mas eu posso pedir, por exemplo, exames de laboratório, eu tenho 4, 5, 6 exames numa mesma solicitação, né? Além disso, nós podemos verificar que, por exemplo, 81% dessas solicitações que aparecem ali, elas são de exames especializados, né? Então, hoje, nesse período, a gente teve inserido no sistema, entre todas essas solicitações, 81% foram de exames, sendo 18,44% de consultas especializadas. Isso somando todos os interiores, né? Próximo. Quando a gente verifica essas solicitações de acordo com as regiões de saúde, a região Manaus e entorno, né, de acordo com o nosso PDR, é a que tem mais solicitações. Isso aqui só está considerando, gente, as solicitações do interior. Né? Como eu trabalho com os municípios do interior, eu excluí todas as solicitações do município de Manaus, né, e fiz esse relatório somente com as solicitações do interior. E mesmo a região do entorno Manaus, excluindo Manaus, ainda apresenta uma maior demanda, que são os municípios que estão aqui próximo de Manaus, são municípios que têm uma população também um pouco maior, né? Mas seguida nós temos, por exemplo, o Rio Madeira, que como tem organizado o processo regulatório no Humaitá, eles utilizam o CISREG para tudo. Então, isso aumenta o número de solicitações para essa região. Em terceiro lugar, por exemplo, nós temos o Rio Negro e Solimões. Essa região contempla os municípios, por exemplo, de Quari, Manacapuru, que são municípios também com uma população, né, maior do que outras e algumas outras regiões. Então, a gente tem aí, hoje, a menor região que a gente tem é a região do Juruá. Por quê? Porque nessa região, nós só temos 5 municípios e a maioria desses municípios não inserem solicitações no sistema, porque essas solicitações serão autorizadas para Manaus. Então, nós temos, por exemplo, Guajará, que fica próximo a Guajará, né, que fica próximo a Cruzeiro do Sul, né, no Acre. Então, é muito caro agendar um paciente para Manaus. É melhor que esse paciente seja agendado para Cruzeiro do Sul, e é que geralmente acontece. Né? A mesma coisa é Ipixuna. É muito caro se deslocar de Ipixuna para Manaus. Então, geralmente, não se procura por serviços em Manaus. Esses serviços são colocados, né, para o Acre. Então, a gente precisa ter essas pactuações. Hoje o governo do estado do Amazonas tem uma pactuação, tanto com Acre quanto com Rondônia, para o atendimento dessa população que está em área de fronteira. Então, hoje, esses municípios conseguem encaminhar pacientes, inclusive via CISREG, para Rio Branco, para Cruzeiro do Sul.
no caso do pessoal que está próximo a Rondônia, para Porto Velho, né? E assim a gente também atende essa demanda deles. Ok? Próximo. Em relação às solicitações, né, que tipos de procedimentos a gente tem mais solicitados por essas regiões? Então, quando a gente vai compilar essas informações, no caso do Alto Solimões, por exemplo, a gente verifica que exames de ultrassom é o grande número de solicitações, seguido de consultas em oftalmologia, né? Baixo Amazonas, a maior demanda é para urologia geral, cardiologia, endocrinologia, patologia, clínica, né, e neuro. A região do entorno, Manaus, entorno, excluindo Manaus, a gente tem uma maior demanda, por exemplo, para patologia clínica, né? Então, por esses grupos de procedimento, a gente pode verificar qual é a necessidade maior da população daquela região, né? E aí, quando a gente tira relatórios do CISREG, a gente pode trabalhar esses relatórios não só por quais procedimentos, mas quais os CIDs que estão levando a população a solicitar esses procedimentos via CISREG. O CISREG e a regulação, ele é um ponto de apoio para o gestor, porque ele demonstra, né, qual é a necessidade daquela população. Então, é importante utilizar o CISREG, porque o gestor pode, através desses dados, formular políticas de saúde para a sua população, né? Então, só para a gente dar continuidade, próximo, a gente tem na região do Médio Amazonas, por exemplo, a maior demanda é por ressonância magnética, seguido de oftalmologia. No caso do Juruá, a maior demanda foi pneumologia no CISREG, né? No Rio Madeira, patologia clínica, exames ultrassons. Próximo, no Rio Negro e Solimões, né, a gente tem a questão da patologia também. No Rio Purus, por exemplo, a maior demanda foi para ortopedia, né, que a gente pôde verificar. Já no caso do Triângulo, a gente teve uma maior demanda por patologia clínica, né? E quando a gente compila todo o interior, a gente verifica que a maior demanda hoje do interior do estado do Amazonas está voltada para patologia clínica, né, via CISREG, claro, seguidas de exames de ultrassom, consultas de oftalmologia, consulta em urologia e cardiologia, né? Então, hoje é a maior demanda que a gente tem do estado para Manaus. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a situação hoje das solicitações, né? Nesse período a gente pegou todas as solicitações que foram inseridas nesse contexto e a gente verificou, por exemplo, que nós tivemos 76% das nossas solicitações aprovadas, né? Então, muitos gestores, muitas pessoas vêm e dizem assim, o CISREG não serve para nada, a gente não consegue agendar no CISREG. Está aí a prova, né? Que a gente demonstra, através dos números, que 76% das solicitações inseridas no CISREG, elas foram aprovadas sim. Os pacientes tiveram as suas solicitações, seja para consulta, seja para exame, aprovadas para alguma unidade para ser executada, né? Nesse contexto, a gente teve somente 7% de solicitações pendentes. Solicitações pendentes são aquelas que estão lá e ainda não foram agendadas porque não tem vaga, porque tem uma fila de espera, porque o serviço não está sendo ofertado. São inúmeras as situações, né? Então, desses 7%, a gente pode averiguar que a grande maioria que gera hoje fila de espera, ela está voltada para a oftalmologia. Então, quando a gente verifica o ranking hoje da fila de espera, né, e do tempo médio de espera pelas solicitações, principalmente do interior, a gente pode averiguar que a grande maioria é voltada para a oftalmologia. Seguido da oftalmologia, a gente tem a urologia geral, a gente tem os exames de ultrassom, a gastro, a ortopedia, né, além da consulta de ortopedia em alta complexidade, todos esses que estão demonstrados aí. Então, a fila de espera, ela é basicamente o número de pessoas que estão com solicitações pendentes no sistema, que estão aguardando um agendamento, né? Esses são os números somente do interior. Só que quando eu vou somar aos números da capital, a gente tem um aporte muito grande, como, por exemplo, a questão da urologia.
Hoje, a urologia do interior ela tem 600 e poucas pessoas na fila do interior, mas eu tenho aproximadamente 20 mil pessoas somadas com Manaus. Então, hoje é uma das maiores filas que a gente tem, né, dentro do estado, é a urologia. Mas, além da fila, a gente tem que considerar o tempo médio de espera. Então, por exemplo, se vocês verificarem, a oftalmologia, ela tem 1.275 pessoas na fila, mas ela demora, em média, 65 dias para se agendar uma consulta. É um tempo que, dentro da regulação, a gente considera um tempo relativamente rápido. Pode parecer, poxa, 60 dias eu vou demorar para conseguir marcar? Já tentou marcar uma consulta no particular com um médico especialista? Tem especialidade que a gente demora muito mais tempo, né? E aqui a gente está falando de SUS. Quando a gente vai, por exemplo, para a urologia, a gente tem 657 pessoas na fila, mas está demorando em torno de 245 dias para agendar uma consulta. Então, quando a gente considera a demora na fila do CISREG, essa demora é trabalhada em tempo de espera. Então, esse é o nosso objetivo enquanto organização do complexo regulador, é diminuir esse tempo médio de espera, né? Então, hoje, todos os trabalhos do complexo regulador estão voltados para a diminuição desse tempo médio, principalmente desses procedimentos, consultas, exames, que demoram muito tempo para ser agendado. Mas a gente tem algumas outras situações, como, por exemplo, as ressonâncias, as tomografias, que hoje a gente não tem fila. Então, se a gente inserir um paciente hoje para fazer uma tomografia, amanhã ele já vai estar agendado para pelo menos daqui a 15 dias. Porque o sistema ele não marca para amanhã, ele marca para no mínimo 15 dias, que é o tempo que o paciente tem que chegar para fazer a sua consulta, seu exame. Então, alguns procedimentos têm um tempo médio de espera relativamente baixo, né, como alguns até com fila quase zerada, enquanto outros a gente tem, como por exemplo aí a ortopedia, né, que a gente tem 455 dias. E esses procedimentos com maior tempo de espera, eles vão ser trabalhados nesse projeto do Regula Mais, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, para a gente tentar dar uma agilidade no atendimento a esses pacientes. Ok? Próximo. Então, só para a gente entender como é que funciona hoje essa questão dos procedimentos, a gente tem dois tipos de procedimento que podem ser organizados, inseridos no sistema. Os procedimentos autorizativos, que são aqueles procedimentos de média complexidade, que a gente tem uma boa oferta, que são inseridos no CISREG como fila de espera, né? E esses procedimentos eles são autorizados todos os dias, automaticamente. Quando dá meia-noite, o CISREG autoriza todos esses procedimentos de acordo com o número de vagas daquele dia. A gente tem exemplo, cardiologia geral, a própria oftalmologia, eletro, mamografia, ultrassom, os exames de patologia clínica, radiologia. Alguns desses procedimentos a gente nem tem fila, porque ele roda tão rápido que o paciente já insere hoje, amanhã ele já tem o seu agendamento confirmado. E a gente também tem os procedimentos regulados. Procedimentos regulados geralmente são procedimentos de alta complexidade, né? Ou então procedimentos de média complexidade que têm baixa oferta. Esses procedimentos eles são analisados por um médico. E aquele médico decide quem vai ocupar aquela vaga, né? Esse médico autorizador ele vai analisar aquela solicitação e aí ele decide quem ocupa aquela vaga. Geralmente são os procedimentos que têm maior demanda, que a gente tem pouca oferta, como eu falei. Exemplos são a ortopedia pediátrica, cirurgia geral, a oftalmologia para retina, a urologia, né, que, como eu exemplifiquei para vocês, hoje é a nossa maior fila, cateterismo e todos os outros que estão aí. Então, quando a gente insere no sistema, a gente tem que saber que tipo de procedimento está sendo solicitado. Se ele é autorizativo ou se ele é regulado. E isso também interfere no tempo, né, de autorização desse procedimento. Baseado nessas situações, o Complexo Regulador organizou orientações para regulação no âmbito municipal, né? Essas orientações elas servem para organizar a regulação a nível estadual. Então, quando a gente trabalha a nível de município, a gente tende a traçar algumas regras, e essas regras são, a primeira delas é a descentralização do CISREG nos municípios.
Muitos municípios têm o CISREG centralizado nos hospitais, têm o CISREG centralizado nas secretarias municipais de saúde. Então, a proposta que a gente tem é que esse CISREG seja trabalhado nas unidades básicas, que o paciente seja atendido na unidade e ele automaticamente já insira a sua solicitação no CISREG. Outra orientação é que cada município tenha uma referência técnica, né? Uma espécie de coordenador de regulação municipal que facilite essa interface com o complexo regulador. Hoje, alguns municípios já trabalham, né, com essa referência, que são pessoas com quem a gente pode passar as orientações, passar novos protocolos, né, organizar, passar as informações necessárias para que o processo de regulação funcione. E aí a gente tende também a organizar da seguinte forma: as unidades ambulatoriais, elas serão organizadas em centrais de regulações municipais. Como eu falei para vocês, hoje a gente tem para cada município uma central de regulação, né? Então, as unidades ambulatoriais, os postos de saúde, as policlínicas municipais, né, os CAPs, CELS, eles podem ser cadastrados e organizados dentro das centrais de regulação municipal. Porque, partindo desse princípio, qualquer solicitação pode ser direcionada para qualquer município desde que haja uma pactuação. Ele pode ser direcionado para Manaus, ele pode ser direcionado para Parintins, por exemplo, Barreirinha com Parintins. Ele pode ser direcionado até para uma outra região de saúde. De repente, o pessoal de Taquatiara quer fazer uma pactuação com Maués. Se a gente organizar dessa forma, essa pactuação é possível. E as unidades hospitalares, a gente geralmente trabalha dentro das centrais de regulação regional, justamente porque essa regulação precisa ser um pouco mais ampla, porque quando a gente trata de leitos, a gente precisa de uma pactuação maior, inclusive intermunicipal e interregional. A gente só se ateve aqui à ambulatorial, né, que a maioria de vocês não trabalha com regulação de internação. Né? Então, o nosso objetivo aqui foi mostrar para vocês um pouco da organização do complexo regulador, como é que funciona desde a Política Nacional de Regulação até como está regulado hoje dentro do estado do Amazonas. Claro que, frente a outros estados, mesmo nós sendo referência, né, nacional, a gente ainda tem muito a fazer, muito a organizar. E isso é um processo constante, um processo contínuo. O complexo regulador está sempre se renovando, sempre buscando se organizar para atender a população, principalmente a população do interior, que tem maior carência de serviços e utiliza mais o processo regulatório para conseguir essa assistência necessária. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Eu queria agradecer a todos. Né? Isso era um pouquinho do que a gente tinha para falar. Eu espero que tenha sido claro na minha explicação. É um assunto muito amplo para a gente falar uma única vez, né? Muito obrigado a todos. Fico à disposição para qualquer questionamento.